Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e, acima de tudo, tenha feito bem na vida de alguém. Espero que vocês tenham curtido nossos vídeos também, tenham seguido nas redes sociais, tanto YouTube, Instagram, também o TikTok, beleza? Ah, outro detalhe, também estamos no X também, tem que se atualizar. Também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a RapidoCar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você passageiro que está nos assistindo aí, sabe que aqui em Foz do Iguaçu é complicado para você conseguir um motorista, e cada dia está piorando mais. Então, abaixa o aplicativo da RapidoCar, aqui está aparecendo o QR Code, faz certinho o dólar hoje, para quando você precisar, como que você vai fazer? Você vai colocar certinho de onde você está, para onde você vai aparecer o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. E acompanha eles lá também na rede social. Vou te meter umas promoções top lá também, beleza? Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, cheiroso, aqui está aparecendo o QR Code do WhatsApp dele, escaneia com o seu telefone e agende a lavagem do seu carro, deixar seu carro sempre limpo e cheiroso. Se você falar aqui pelo podcast Papo da Fronteira, tem um desconto esperando por você, mas isso na primeira lavagem, beleza? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder Park? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem em Las Vegas e Dubai? Aqui em Foz nós temos também. Sabe aqueles carros em cenário cinematográfico? É carro de Hollywood? Aqui em Foz nós temos também. Tudo onde? No Wonder Park Foz. Tem uma novidade também, que é o Lumina. É uma floresta encantada. É algo diferente, que eu não tinha visto ainda no Brasil. Nós temos aqui em Foz, porque é uma novidade. Então, aqui está aparecendo o QR Code da Fabiana. Entre em contato com ela para adquirir o seu ingresso, que ela tem uma parceria top para você, que é motorista de aplicativo, taxista e turismo também. Fechou? E bora lá conhecer quem será o nosso convidado de hoje. Esse é convidado internacional, diretamente da onde? Do Paraguai. Se apresente para nós, Marcos. Oi, Patrick, tudo bem? Bom, eu sou do Paraguai. Eu nasci em Vitória, rapaz. Sou capixaba. Até os meus 7 anos de idade eu vivi em Vitória, Espírito Santo, capital do Espírito Santo. Depois fui terminar de me criar em São Paulo. E aí, em 2017... Aí sim, queria fazer medicina e como muita gente, né, vim então parar no Paraguai. Já conheci o Paraguai antes já, mas assim de pequenas viagens, né? Uhum. Então aí comecei em 2017 minha trajetória aí no Paraguai como estudante de medicina. Pô, que legal. Pessoal, só um detalhe, o Marcos, ele é também radialista, né? Então, o homem é fera lá no Paraguai, hein? Aí, ó. Pra quem quer apresentar, fazer uma rádio lá, é só convidar com o Marcão, aí, locutor internacional. Mas isso aí, Marcão, se apresente então pra nós. Qual que é a sua formação, Marcos? Bom, desde muito tempo, desde moleque, eu comecei a me interessar pelas terapias naturais. Né? Vim de uma família, de um ambiente, já eram formaram pessoas terapeutas já. Então, isso me influenciou bastante. E comecei a fazer cursos técnicos, até que em 2012 eu comecei a fazer naturologia, né? Em São Paulo, né? Na faculdade Anhembi Morumbi. Aí, então, eu estudei naturologia. Mas queria mais, né? Sempre, né? Sempre mais. Trabalhei durante um bom tempo, né? Como terapeuta, depois como naturólogo. E até que, como eu já falei, né, antes, né, queria mais, então vim fazer medicina no Paraguai. Que interessante. Mas aquela questão, Marcos, por que você escolheu logo o Paraguai e não o Brasil? O que te levou você a morar no Paraguai? Quem me escolheu foi o Paraguai, né? Rapaz, a gente sabe que no Brasil medicina é para poucas pessoas, né? Porque é muito caro. Muito caro. Eu não sei, não posso dizer que é o mais caro do mundo, mas é muito caro. E as federais estão concorridas por aqueles que estudaram em colégio particular a vida toda, né? Então, aquelas pessoas tiveram formações realmente privilegiadas, assim, né? Em colégios bons particulares, essas pessoas, elas conseguem, supostamente, ter mais opções, né? Mais chances nas universidades federais. E é muito concorrido. Isso é Então, verdade. para alguém que vem em colégio público
passar na federal, tem bons exemplos de pessoas que lutaram e conseguiram. E, né? Bacana isso. Me alegro por isso. Mas é difícil. Então, sobra as particulares, que é um preço complicado. Então, sobra fazer aí na Argentina, na Bolívia. E o Paraguai é mais próximo do que Bolívia e Argentina pra gente, né? Então, quando eu estava em São Paulo, ficou muito mais fácil eu ir para o Paraguai. Então, eu estou aqui na fronteira, né? Eu estou em Cidade Leste. Você já se considera um paraguaio ou ainda não? Eu sou brasileiro e vou continuar sendo sempre brasileiro. Embora eu tenha laços com o Paraguai, gosto, tenho... não vou reclamar de nada do Paraguai, logicamente, não sou bobo, mas nunca vou deixar de ser brasileiro em nada, né? Na alimentação, na comida, nos costumes, assim e tal. Até já experimentei com isso alguns, todos nós aqui da fronteira conhecemos, né? Tipa, sopa, beiju, cocido, reviro, Rapaz. né? Mas, é bom, mas eu prefiro os pratos brasileiros ainda. Arroz de feijão. Não, por exemplo, nós temos o pão de queijo, né? Tem a pamonha, que são similares ao que eles têm lá, né? Eu até brinco falando que a pamonha é tupi e a tipaguaçu é dos Guarani, né? O pão de queijo é tupi e a tipa é Guarani, é criação Guarani. Então, mas você eu prefiro ficar com os tupi, por enquanto. Pô, que legal, hein? E como é que foi você se adaptar no Paraguai? Como é que foi a experiência? Porque aquela questão, poxa, saí direto em São Paulo. Claro que você passou, você falou no início, né, que já tinha uma proximidade com o Paraguai, né? Já conhecia, já tinha ido várias vezes. Como é que foi para você se adequar ao Paraguai? O ser humano tem essa facilidade, né, Patrick? Algumas pessoas mais, outras menos, né? Adaptação. Então, eu nasci em Vitória. E como eu falei, depois fui morar em São Paulo. Já é uma mudança muito grande. Vitória é uma cidade pequena, né? Na época, então, bem pequena, né? Então, assim, já morei em outras capitais brasileiras, como Belo Horizonte, conheço um pouco assim de tudo um pouco. Uau! Então, quer dizer, foi um desafio a mais, mas sem grandes dificuldades, né? A maior dificuldade é você morar no Paraguai, não seja no exterior. Mas assim, como a medicina é integral, ou seja, é de manhã até a noite, até o final do dia, e chega em casa, você tem um montão de tarefas para fazer ainda, né? Tem que pesquisar, tem que ler o livro, porque o professor te passa na aula ali um resumo e fala, agora em casa você vai ler da página tal a página tal, né? O capítulo tal a tal. Então, quer dizer, e amanhã tem outra matéria com outras atividades. Então, é uma vida assim de estudo quase 24 horas. Você descansa um pouquinho para estudar. Eu não sei como é que alguns amigos conseguem um tempinho para sair, para tomar cerveja, eu não sei como, é um milagre. Eu nunca... Bom, não é da minha área, eu não faço isso, mas tempo livre eu não tinha. E tinha gente que conseguia ainda sair ainda e curtir um pouquinho, né? Cada um. Rapaz. Mas aí é mérito deles, né? Não sei. Ou não estudava, não sei. Aí Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem, Mas é bem puxado. Então, isso é complicado. Você está numa região nova, com costume, com uma língua diferente, por mais que você entende bem o espanhol, se vira na fronteira, mas é uma língua diferente. E aí, o que soma muito também é essa questão da carga horária muito puxada, né? Isso aí é mais complicado um pouquinho. E eu fazia programa de rádio ainda, né? Então, de meio-dia a 1 hora, eu fazia um programa de rádio ao vivo na rádio no Paraguai. Entendeu? Então, isso era bom também fazer um programa de rádio. Eu gostava, né? Já fazia em São Paulo antes, mas era bem puxado. Primeiro ano, segundo ano foi bem puxado, assim. Terceiro ano foi bem puxado. Na verdade, querendo ou não, é uma dedicação, né? Tudo agora é dedicação. Mas assim, vamos agora abordar o tema de hoje, né? Já sei então que o Marcos veio para cá, diretamente do Espírito Santo para São Paulo. São Paulo, Paraguai. Paraguai é Fafosa. Paraguai. Eu vivo mais eu tô em Foz quase todo dia, né? Eu compro em Foz, tudo meu é Foz, né? eu não eu tenho esse costume, preço melhor, a qualidade melhor do serviço, a variedade de produtos para se adquirir em Foz é o que eu gosto. Então, eu venho em Foz, eu tô nessa ponte quase todo dia. Então, às vezes mais do que uma vez ao dia. Então, vivo na fronteira, assim,
Realmente agora o Papo da Fronteira fez sentido, hein? Nesse sentido, sim. Pô, mas que legal. Então vamos falar um pouquinho sobre a sua formação, né? Você é terapeuta, correto? Terapeuta, e depois me formei em naturologia, né? Isso. Aí já o título me fez, né? Como naturólogo, é a formação. Então, minha formação hoje é um naturólogo. Naturólogo, qual o significado da palavra naturólogo para quem está nos assistindo? Explica aí o significado dessa palavra para quem está nos assistindo. Não, o significado, a palavra é justamente tratar com recursos naturais, né? Então, é o estudo, né, feito em cima, estudo acadêmico, feito em cima dos recursos naturais. Ou seja, buscar fitoterapia, buscar práticas naturais que têm realmente comprovação científica, tem embasamento científico, que realmente dá resultado, correto? No meio natural, existe de tudo um pouco, né? Tudo é assim. Então, tem muita questão cultural, religiosa, tudo é bem-vindo, tudo tem seu valor. Não posso desprezar. Às vezes eu não concordo, mas não posso desvalorizar, né? Desprezar. Às vezes eu não pratico tais práticas terapêuticas, mas tudo bem, outro faz. Mas a naturologia veio justamente buscar centralizar aquilo que tem mais comprovação. Então buscou aí a fitoterapia daquilo que realmente tem mais comprovação. Às vezes não é uma comprovação reconhecida por todos, correto? Porque está em processo. Está em processo. Mas fugiu um pouco daquilo da crendice popular, aquilo da parte mais espiritualizada, entendeu? E existe muita coisa também do passado, dos nossos avós, bisavós, que era uma coisa muito assim, como eu falei aqui, crendice popular, né? Então, aquela coisa, simpatia, coisa assim e tal. Então, isso aí é aquele negócio. Tudo bem, beleza, ok, tranquilo, mas eu não exerço isso. Então, se tem embasamento científico, então é naturologia. A naturologia veio para preencher e botar ordem na casa e tentar tornar uma coisa mais... Organizar, né? Organizar. E ter condições de ter uma conversa, um diálogo com a medicina e com outros profissionais de saúde. Uau! Entendeu? Então, assim, o naturólogo, ele pode sentar numa mesa e tratar um caso clínico com o médico, fazer parte do grupo e dar a sua sugestão. Ele vai entender, lógico, como naturólogo tem as suas limitações, mas no campo dele, ele vai ser especialista e pode, sim, defender, sim, a tese dele. Uau, que interessante. Você citou algo muito importante, Marcos. Querendo ou não, a crendice. Eu aprendi isso com meu avô, com minha avó, a simpatia, que nem no caso, antigamente. Eu não sei qual que é a reação, mas até hoje as pessoas fazem, que é pegar o alho, colocar numa colher com azeite, deixa ele fritar, coloca no algodão e coloca no ouvido. Eu não vejo assim como que isso pode auxiliar, mas fui criado minha mãe fazendo isso, entendeu? E realmente auxiliava, entendeu? Também, vamos lá, tomar um remédio para dor no estômago. Vamos tomar uma carqueja, tomar esses remédio amargo, né? Sim. Boldo, tudo. Então, tipo assim, isso faz mais sentido para mim. Mas esse do alho não faz sentido. Não vejo ali que ele vai puxar inflamação, isso. Então, assim, são essas questões. Sim. O alho, ele é analgésico, ele é anti-inflamatório, ele tem muitas indicações, são centenas de indicações terapêuticas, correto? E a temperatura, quando no caso está no morno, auxilia para desinflamar o ouvido, correto? Então tem uma parte aí, tem o porquê, não é à toa. A crendice está mais no sentido seguinte: eu, quando morava em Vitória, o quintal que eu morava era um quintal muito grande. E tinha muitas árvores, tinha pé de bananeira, muita coisa. Eu lembrei aqui agora, de vizinhas, nossa, que pediam, porque no quintal deles não tinha nenhum pé de banana, então pedia licença ao meu pai para poder amarrar um cordão no broto da bananeira. E aquele cordão, ela tinha um cordão similar amarrado no braço do filho dela. Então, na fé dela, no costume dela, ela acreditava que aquele brotinho crescendo, desenvolvendo, iria também ajudar, contribuir, não sei como, para que teu filho também possa crescer também, desenvolver. Isso é crendice, isso não tem nada de medicina, nada de ciência, nada de nada. É a fé, uma fé também baseada em quê? Não sei. Alguém em algum momento criou essa ideia e começou
pessoas antigas, né? Uhum. Então, meu pai não concordava com isso, ficava sem graça de falar não. E falava, amarra aí. Depois ele sentava o machado e cortava a bananeira. Eu falei, pô, morreu o moleque agora, pô. E não morria, né? Lógico que não morria, nada a ver, né? Então, existem muitas crendices populares antigas. Se a gente andar pelo interior do Brasil, você vai... Agora um pouco menos, mas antigamente era muito mais. No Paraguai tem muito disso. Muito. De Uau. crendices populares. Eu não conheço nenhuma assim e tal, mas existe alguma lá que falam... Mas eu escutei assim por alto, né? Que a pessoa tinha que beber a urina do sapo. É um negócio meio doido assim, entendeu? Mas eles têm o porquê disso, mas não tem nada científico, nada terapêutico, né? Mas é uma crença popular. Uma cultura antiga, uma coisa assim. Que interessante, hein? Interessante, mas sem valor, assim, né? Eu respeito e tal, mas não passa disso aí. É interessante, porque quando eu citei aquele exemplo, que no caso, o alho, ele aquecido, sim, mas o alho frito é para comida, eu penso só para comida. O alho aquecido poderia ser. Alguns também colocam azeite de oliva aquecido, né? Uhum. O azeite de oliva foi um dos primeiros medicamentos usados na face da Terra, né? Quem tem um bom hábito de ler a Bíblia, né, vai encontrar vários momentos em que se fazia untava, né, fazia com azeite, né, passava azeite nas feridas, em tudo, né. Lógico que hoje, se a gente for passar azeite sem conhecimento, não vai ter resultado, porque a gente não tem a técnica mais. Poucas pessoas hoje mantêm ainda ou conhecem como fazer um tratamento com azeite aquecido. E não é só oliva, tem outros azeites também bons. Então, o azeite em si é um antigo medicamento, certo? Uau. Mas, agora aproveitar aqui uma deixa, né? O conselho mesmo é que nunca pingue nada no ouvido. Eu sei que minha mãe fazia isso, minha avó, né? Enfim. Mas, com o tempo, as pessoas vão, né? A ciência vai aprendendo mais. E com os erros também, né? Com os erros da nossa geração. Então, foi-se chegando a conclusões, né? Hoje o médico sempre aconselha, nunca pinga, a não ser que seja um medicamento. Foi feito para isso e tal. Mesmo que seja um fitoterápico, aí sim. Agora pegar, por exemplo, esquentar o óleo, né, o azeite, pingar no ouvido da criança, não sei o que e tal, é muito arriscado. É muito arriscado. Porque também não se sabe a temperatura, né? Então, às vezes, a mãe pega isso aí, no desespero da noite, o filho com dor, com botite, né? Dor de ouvido. E aí pega aí e coloca mais quente do que deveria colocar. E pode perfurar, pode queimar. E é irreversível. É muito sensível a parte interna do nosso ouvido, né? Então, é melhor você acordar alguém, pegar um carro, alguém de carona, levar ao hospital, fazer alguma coisa, do que pingar um azeite e fazer mal feito, né? Porque é um processo depois que pode causar um problema irreversível. Nossa, é mais, como é que diz? Mais, É sério o negócio, né? mais sério que nós imaginávamos, né? Lógico. Oi. Mas vamos falar um pouquinho sobre agora, Marcos, sobre a medicina convencional, né? Tem cada vez crescido mais. Alguns falavam medicina alternativa, né? Medicina complementar. Complementar também se usava muito, né? Isso. Então vamos falar um pouquinho sobre agora. E é o que está agora na mídia, é o que o pessoal está utilizando muito. Mas isso se falava há muitos anos atrás, entendeu? Sim. Mas agora ressurgiu novamente, que é um pouquinho sobre a ressonância magnética quântica. O que é isso? Para quem está nos assistindo, eu falo, quando eu fui falar um pouquinho sobre esse tema, pesquisar um pouco sobre esse tema, eu fiquei assim, mas como que pode? Vai que pode, é coisa de doido, velho. Mas quando você começa a estudar mesmo, você vê que faz sentido, entendeu? Faz sentido. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo, está nos acompanhando aí, um pouco sobre a ressonância magnética quântica. O que é isso? Bom, Patrick, a ressonância magnética quântica, ela é um aparelho que consegue ler, né, ou medir a nossa energia quântica, né, e através das vibrações celulares, né. Então, nossas células, elas possuem vibrações, né, próprias. Cada conjunto de células forma um órgão. Vamos pensando assim, né? Então, um conjunto de células cardíacas,
forma o coração, por isso o nome cardíaca. Então, outro conjunto de células forma o pulmão, são as células pulmonares. E assim nós temos, né, células hepáticas. E todas essas células têm seus movimentos. Outra coisa, nosso cabelo é feito de célula, né? Todo o nosso corpo. Nosso cabelo cresce, porque existe um movimento celular, uma multiplicação celular. Então, se existe multiplicação, porque existe energia. Onde tem energia, tem movimento. Correto? Uau. Então, é assim. Então, uma célula que não se movimenta, está morta, né? Está morta. Então, se ela tem vida, ela tem ATP, que é a produção de energia. E esse movimento é que produz a multiplicação celular, correto? A ressonância magnética quântica consegue medir essa vibração celular. Ele consegue, então, assim, identificar como está. Bom, o aparelho em si, ele tem a memória, foi registrado nele uma vibração saudável, de um indivíduo saudável. Por exemplo, paciente, sexo masculino, 30 anos, sei lá, 70 quilos, tal altura, tipo sanguíneo, A positivo, todas as informações básicas necessárias. Então, ele tem no seu HD, na sua memória desse aparelho, um paciente com uma vibração saudável com essas características, né, desse paciente. Quando eu vou fazer uma avaliação num paciente similar a esse, com a mesma idade, mesmo peso, similar assim, então ele vai ter aquela referência. E vai medir a vibração desse paciente agora e comparar com a vibração do paciente que está na sua memória. Estou conseguindo explicar? Será tão, né? Sim, está entendendo. Então, com isso, ele vai chegar a uma conclusão. Se existe pouca vibração, muita vibração. Agora, se existe uma vibração anormal, uma anormalidade, isso pode também ser chamado de patologia, enfermidade. Certo? Porque se não está normal, está além ou aquém, né? Então, isso é patológico. Então, tem que estar na homeostase, tem que estar no equilíbrio normal, né? Nem muito mais, nem muito menos, né? Seguir a homeostase natural do corpo. Se está muito fora disso, é patológico. É enfermidade. Entendeu? Então, é assim que chega a uma conclusão, a um diagnóstico. Vamos lá. Então, quer dizer que através desse equipamento, utilizando as vibrações das células, Sim. Você vai conseguir decifrar se a pessoa tem uma doença ou não e que doença é. Sim. Ela vai, inclusive, não só identificar se existe, essa pessoa está com certa enfermidade, uma doença, uma certa patologia, ou se está caminhando para essa patologia, ou seja, de maneira preventiva também consegue identificar. Né? Porque se a vibração estiver muito diferente, então a enfermidade supostamente está mais avançada. Agora, se a diferença com a base, com a referência que ela tem é pouca, talvez não tenha nenhum sintoma daquela enfermidade ainda, mas ela está começando a se manifestar já. Então, com o preventivo também é muito utilizado também. Ah, sim. Vamos lá, deixa eu ver se eu consegui compreender. Que nem no caso, na iridologia, o Dr. Fernando Salto ele mencionou sobre essa questão, você consegue ver se a pessoa tem uma tendência. Uma tendência. Na verdade, uma fragilidade que vai levar a tal patologia. Isso. Sim. É que, na verdade, vamos lá. Você tem uma mancha na íris, fica atento sobre nessa região do seu corpo. Porque ele passou, né? Que a iridologia, o objetivo não é você saber o que você tem, mas é você entender, não é, vou falar que você tem câncer, vou falar que você tem diabetes, isso, aquilo. Não, o objetivo na iridologia é mostrar que você tá com a fragilidade nessa parte. Então, agora você tem que ir ao médico para ver se é fígado, rim, baço, estômago, ou o que seja, né? Já na quântica, você já consegue saber o que é. Não foge muito da iridologia, né? Eu também pratico e exerço também a iridologia, né? Então, digamos que não foge muito, não. Por exemplo, na iridologia, eu posso avaliar uma íris e saber se aquela pessoa tem realmente aquela enfermidade pela íris. Uma vez eu tem olhos mais fáceis de ver. O castanho-mel
é o olho mais fácil de fazer uma avaliação pela íris. Assim, a olho nu você consegue ver, depende da luz, logicamente, né? Você consegue ver várias coisas, né? Já tem olho que é castanho escuro, é mais difícil, né? O olho azul, o olho verde também tem a sua facilidade de ver, mas é mais questões de estômago, assim, tem algumas facilidades. Então, se eu estou de frente a alguma pessoa com castanho, um castanho mais claro, mel, ou um olho esverdeado, assim, azulado, eu vou saber se a pessoa tem problema de estômago, se não tem, só a olho nu, certo? Então, não é só preventivo, tem... Não, dá para saber. E pelo grau da inflamação na íris, você sabe o grau se é crônico, se é agudo, aquela infecção, aquela patologia. Isso pela iridologia. Pela ressonância magnética quântica, é mais ou menos parecido também. Ele vai mostrar para mim um gráfico, certo? E onde vai mostrar se é algo que está assim, mais avançado, há mais tempo. Não vou saber o tempo, mas tipo assim, pelo grau do desequilíbrio, vai mostrar se é realmente algo mais crônico, mais avançado, ou algo que está se iniciando agora, algo que é hereditário, uma coisa que está assim, olha, trata, porque se não tratar, vai acontecer, porque está prestes a começar a acontecer. Entendeu? Pô, que interessante. Através da vibração das células, Sim. você descobrir que em certa parte do seu corpo você pode ter uma dificuldade, entendeu? Ou já pode ter essa dificuldade, né? Essa homeostase, como é que é? Homeostase é o equilíbrio, né? Homeostase. Isso. E quando... não pode estar nem muito para a esquerda nem muito para a direita, né? É o centrão. Nada de política, tá? Esquece. Só usei como exemplo. Chega, pelo amor de Deus, chega de política. Sim, entendi. Então ela mantém o equilíbrio ali, então, né? Imagina vocês, pensar o coração, porque quando a gente fala vibração, o órgão mais fácil de entender é o coração, né? Porque é o que mais vibra, né? Então, nós temos ali a célula sinusal, que é sinusal onde cria as vibrações, né? Onde começam as vibrações. Imagina você um coração que está acelerado, está vibrando muito, ele está saudável. Aí complicou, hein? Taquicardia, ou seja, está acelerado, tá... Tem que tem que fazer alguma coisa. Dar algum medicamento, buscar recurso médico, enfim, entendeu? Então, ele está com muita vibração, está vibrando muito. Correto? Agora, um coração que está assim, ó, uma hipotensão, né? Baixíssimo, tá bem, quase que apagado, né? Também não tá vibrando corretamente. Tá quase zero, né? Tá quase que morto, né? Então, não tá... Ele tá patológico, ele está doente, tem algum problema aí, entendeu? Então, o exemplo mais fácil que eu consigo explicar assim é o efeito do coração, né? No caso, eu já como efeito, como exemplo. Porque agora um coração que está normal, batimentos cardíacos normais, dentro todo do contexto homeostático, né? Está normal. Então, esse não está patológico, não está enfermo. Correto? Então, assim é com os rins, assim é com tudo. Vamos falar o fígado. Se o fígado está inflamado, tem uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, correto? Ele está inchado, às vezes, ele vai estar funcionando de maneira um pouco meio limitada. A gordura presente nesse fígado vai impedir que ele tenha a vibração correta. Sim. Mas aquela questão, aí você vai pedir um exame para a pessoa fazer um exame mais profundo. Não sei o que seria nesse caso, né, para descobrir isso. Não, o que pode fazer é pedir um exame de sangue, né, um perfil hepático, né? Aí faz somente aí o perfil vai sair todas as informações necessárias, né, clínicas do fígado, né? Então, para confirmar. Agora, digamos, eu não estou aqui anulando o exame de sangue, dizendo que é desnecessário. Não, é necessário, é o mais completo. Mas, em alguns momentos, existe uma coisa muito importante que é a clínica médica. O que é clínica médica? É o conhecimento, é o conhecer médico, né? É o conhecimento do médico, do profissional, seja um nutrólogo, seja um médico, seja um terapeuta, o que for. Então, pela língua do paciente, toda aquela pergunta feita, a anamnese, aquele questionário feito, ele não é feito por acaso. Existe toda o médico conduz, o profissional conduz o paciente com as perguntas para poder tirar dele informações necessárias para chegar a conclusões diagnósticas, certo? Então, com uma boa
história médica, história clínica seria, né? Depois, como percussão, que é você tocar, né, na parte abdominal, digamos, do fígado, né? Auscultar, entendeu? Com aparelho para isso, clínico para isso. Ou seja, tem muitos recursos médicos, né, da clínica médica, para chegar a conclusões. Qualquer exame é complementar à clínica médica. A clínica médica ela é soberana. Nossa! Em tudo. Em tudo. O médico o quê? Eu falo de médico assim, né? Hoje eu estou como médico interno, né? Não tem meu certificado ainda daqui a poucos 2, 3 meses, Deus quiser, vou estar com meu certificado, amém. Mas assim, eu atuo como médico interno no hospital, né? Cirurgia, enfim, seja o que for. É um médico que chega à conclusão diagnóstica. E dependendo de exames de imagens, só de exames feitos assim, ele é um péssimo médico. Nossa! É um péssimo médico. Você vai no hospital, e o cara, não, eu não sei, ele precisa de exame, porque ele depende do exame. Ele não é um bom médico. Um bom médico, ele tem o teu conhecimento clínico, ele vai exercer a clínica médica, correto? E depois ele vai confirmar. O exame serve mais como documento para confirmar, para respaldar aquilo que ele já tem definido já. Pode ser que até que ele muda um pouco o seu diagnóstico, altera alguma coisinha, pouca coisa, entendeu? Mas geralmente vai confirmar aquilo que ele já sabe pelo exame clínico. Nossa! Então, a ressonância magnética quântica tem que ser usada da mesma maneira. Ela não pode ser usada por um profissional, por um terapeuta, por alguém que depende dela de maneira exclusiva. O que saiu ali de laudo, então eu vou passar para o paciente aquilo e pronto. Não. Ela é um recurso complementar. Entendeu? Então, quando o paciente vai até mim, eu faço todo um check-up geral. Começo com o questionamento, né? O questionário e tal. Então, se precisar pedir um exame de sangue, eu peço. Entendeu? Outros exames mais eu vou pedir também. Mas, no caso, eu tenho usado, e com bons resultados, a ressonância magnética quântica. Porque é prático, é rápido, é barato, é eficaz. Agora, se é um caso que eu sinto a necessidade de pedir outro exame, eu não vou. Não vou ficar limitado, engessado. Isso aí. Uhum. Eu pesquisei um pouco sobre essa questão, Marcos. E eu achei interessante que isso surgiu na Rússia, né? Na Rússia, na Europa lá, né? Na Europa, é a parte mais russa, assim. Isso. E eu achei interessante que o objetivo era para ter nas escolas para controlar as crianças, para entender mais sobre as crianças, sobre a saúde das crianças, entendeu? Esse é o propósito. E isso demorou para chegar no Brasil, demorou muito tempo. Até o... É antigo, né? Sim. Eu li sobre isso aí faz muito tempo já, né? Não estou atualizado, assim, não tô... já ocupei o HD com outras informações, né? Outras coisas. Eu lembro, sim, que foi a origem mais russa, né? Hoje a China faz tudo, né? A China, mas nasceu na Rússia, a ressonância magnética quântica e tudo meio relacionado a isso aí, né? Eu acho interessante que até um doutor renomado, que é o Lair Ribeiro, Sim. Ele fala sobre essa questão. Enquanto aqui no Brasil as pessoas não sabiam o que era, lá na Europa, na Rússia, o pessoal era normal você conversar de doutor para doutor, ter isso no consultório, Na entendeu? Alemanha usa muito recurso assim. Sim. E aquilo, poxa, mas aquela questão, o que dá mais lucro? Por que será que não é tão conhecido? Dá lucro? Quem pode operar isso daí? Tem que ser uma pessoa especializada para operar essa máquina? Ou não, Marcos? O que você me diz aí? Primeira coisa, tem que ser alguém comprometida que queira realmente exercer a função de um terapeuta, de um naturólogo, alguém da saúde, né? Um fisioterapeuta, alguém que tenha conhecimento de anatomia, fisiologia, né? Fisiopatologia. Tem que ter conhecimentos, correto? Como eu falei, não pode qualquer leigo usar a máquina, chegar a conclusões porque a máquina, sei lá, definiu tal diagnóstico e aí, né, não pode ser isso. Né? Mas também não podemos também criar aquela situação de supervalorizar por questões de reserva de mercado. Né? Por que a faculdade de medicina no Brasil é tão cara? Para reserva de mercado. É um filtro.
só entra poucos. Se fosse metade do preço, entraria muito mais gente. Infelizmente é verdade. É política forte. Entendeu? Então, quanto mais caro, você filtra. Deixa mais elitizado. Correto? Ah, é só os melhores? Não digo só os melhores. Porque tem muito que tem como pagar e que não conhece nada, nem dom tem para ser médico. Nós estamos cheios de médicos no Brasil que não tem sequer dom, não tem conhecimento e vai envelhecer, vai morrer velho e nunca vai ser um bom médico. Mas o pai dele pôde pagar 15 mil reais, 12 mil, até mais, por mês para estudar. Ele veio de colégio bons, particulares, desde criança, fez federal, né? Mas não quer dizer que ele tem talento, tem conhecimento, gosta. Ele vê lucro. Então, infelizmente, é triste, mas é verdade. E ninguém consegue mudar isso. É um sistema muito forte, que é uma engrenagem, que é difícil alterar isso aí. Então, da mesma forma também, os exames. Então, uma ressonância, por que ela muitas vezes ela não é considerada pela classe médica? Não é. Existem muitos médicos que usam. Mas são poucos em relação, ou seja, é a minoria, correto? Muitos até desconhecem. Falam, o quê? Aí já, né, despreza também, né? Tem aquele preconceito. Nem conhece, mas tem um preconceito. Por quê? Porque quanto custa um aparelho desse? Mixaria, cara. 5 mil, 7 mil reais, alguns de 10 mil. Tem gente vendendo por 30 mil aí, né? Porra! Mas aí já é alguém achando muito esperto. Mas o preço real de um aparelho desse aí é 10 mil reais. Ou seja, para um terapeuta, para um profissional, não é tão impossível comprar. Agora, tem que ser um profissional, alguém que tenha comprometimento, né? Que goste, tenha talento, que tenha paixão por isso, né? Pela saúde, que conheça, né? De ser humano, de anatomia, de patologias, enfim, né? Sabe? De terapias. Porque o mais importante não é o diagnóstico, lógico, mas sim, o tratamento, né? Então, a clínica médica é soberana e o tratamento, a terapia, é que faz a diferença também. Porque a pessoa chega a um diagnóstico, depois não consegue tratar direito. Não tem recurso para tratar, não sabe como fazer, como criar um quebra-cabeça do tratamento, porque vai de acordo com o tipo sanguíneo, com o tipo de função que o paciente exerce. Então, tem muitos fatores que eu vou criar um tratamento. Não é assim. Não é o mesmo chá ou o mesmo comprimido. Para todos. A mesma droga para todo mundo. Se fosse assim, não seria necessário ter as especializações, né? Ia só pegar somente uma pessoa ali, ó, você é especialista para isso, e já era. Não, com certeza, né? Com certeza. Pô, mas que interessante. Então, mas assim, ao que eu faço menção, Marcos, é a questão, qualquer um pode ter acesso. Sim. Se cada um pode ter acesso, como que eles vão lucrar? Sim, como eu falei, não faz sentido, né? É um custo barato. Se alguém comprar na China, vai ser mais barato ainda. Então, vamos falar um pouquinho assim, né? A indústria não vê vantagem, né? Não tem vantagem. Aquele médico que estudou aí 12 anos de estudo, né? Que tem que ser respeitado, tem que ser, né? Considerado, que pagou caríssimo pelos livros, correto? Enfim, que a cada tempo faz um curso, um congresso e paga horrores por isso. Então, ele nunca vai aceitar que alguém compre a máquina por 10 mil reais e vai chegar a diagnóstico que ele chegaria com equipamentos caríssimos. Quanto custa uma ressonância magnética, uma ecografia? É muito mais caro. Se bem que a ecografia não é tão caro assim, mas é caro, certo? Então, por isso existe essas barreiras, assim, esses impedimentos. Então, o Brasil, ele ganha, por um lado, aparentemente ganha, porque tem bons profissionais. O Brasil é uma boa referência na medicina, certo? Em alguns campos, ele é mais referência ainda dentro da medicina, correto? Mas, só que essa proteção de mercado que eles criaram, que foi criado, correto? Dizendo proteger o paciente, mas não é tão paciente, não, é mais mesmo a comunidade médica, isso impede muito desenvolvimento.
Você vai na Alemanha, você vê fitoterápica nos hospitais há muitos anos. A fitoterapia, a iridologia, a ressonância magnética quântica na Alemanha. É um país muito superior ao Brasil, nem se compara. Correto? Tem muito mais tradição, mais costume, mais conhecimento na ciência. Você vai em Israel, Israel é líder na medicina mundial, é exemplo, correto? Então você vê ali recursos que no Brasil supostamente é contraindicado porque órgão, Anvisa, esse negócio é uma política feia, meu irmão. Eu tenho vergonha de falar disso. Tenho vergonha. Entendeu? Que são órgãos federais, correto? Que tem um poder forte, né? Um poder federal, que muitas vezes só quem é do meio vai saber, entendeu? Mas que muitas vezes não está avisando, né? É controlado, é manipulado, né? Infelizmente, né? E isso impede o crescimento, né? Impede avanço, é baixar custo. Né? Para quê? Tem pessoas, tem a indústria, o mercado não gosta, não tem interesse em baixar custo, né? Então, mantém um custo elevado, né? Então, se entra um produto novo, um diagnóstico novo, um equipamento novo no mercado, e se é aceito pela comunidade científica, médica científica, automaticamente destrói, né, derruba o preço dos outros. Não estou falando que a ressonância magnética, não quero comparar com nenhum outro Equipamento. de imagens, de exame. Não estou fazendo nenhuma comparação. Falar que é compatível, não, jamais. Cada um é cada um. Só que, quando você cria uma barreira, você, na verdade, não está protegendo a saúde pública, está protegendo recursos aí da indústria, infelizmente. Não posso falar de maneira geral, assim, né? Mas, a grosso modo, infelizmente, é isso. Mas olha, o que você falou, Marco, faz todo sentido. Porque o que nós vemos hoje em dia claro que nem tudo nós podemos falar, né? Nem Sim, tudo a gente pode lógico. falar assim, não, você dorme na corda no mesmo lugar. Não posso vir e faço outra vez. Aí, ó. Mas assim, tem coisas que, querendo ou não, nós sabemos que acontece, realmente acontece muitas coisas que fica por baixo do pano, entendeu? Infelizmente, quem é que vai sofrer? Vai ser o rico que vai sofrer? Não vai, porque o rico tem dinheiro para pagar. Mas quem que vai sofrer? Vai ser a pessoa mais carente, o pobre, entendeu? Essa é a realidade. Enquanto as pessoas... agora, nesse caso, seria a classe dos médicos, né? Se os médicos não cair no gosto dos médicos, esquece. Se não cair no gosto dos médicos, não vai entrar. Ah, mas pode ser 1 e 2, mas não adianta. Vai ser 1 e 2 e vai ter um órgão do governo que vai barrar. E acabou. Mas o órgão do governo, ele é manipulado, né, pela elite médica, né? Então, nós temos senadores médicos, nós temos políticos que for colocar lá pela federação, né, médica, entendeu? Então, em muitos casos, a gente não pode assim, ter uma visão única, né? Em muitos casos, eles fazem o dever de casa, entendeu? Então, esses políticos, a confederação toda, assim, a Junta Médica Nacional, né, o CRM, eles fazem desenvolvem um papel brilhante no Brasil. Não podemos dizer que só atrapalha. Não, isso é... De forma alguma, correto? Mas, em muitos casos, também atrapalham, porque, por exemplo, a ecografia, exame de imagem, reconhecido, né, em todo mundo, aceito, e é um dos exames mais questionáveis. Uau! Mas não existe outro que possa substituir e nem muda a ecografia. Certo? Se eu recebo um exame, peço uma ecografia abdominal, seja qual for a área, embaixo vem um laudo, vem uma conclusão, como fosse um diagnóstico, né? Uma conclusão seria o médico que vai ler aquilo ali e fala assim, então você tem isso aqui, porque está escrito aqui que a conclusão... Você pode pegar aquele diploma e rasgar. Aquele médico nunca mais se pode voltar naquele cara não, naquele médico não, certo? Então, eu falei, a ecografia, ela é para
complementar, para confirmar, correto? Mas não para o médico depender dela para dar o diagnóstico. Porque a ecografia é um exame até bom, de imagem e tal, pode ter uma boa qualidade de imagem, porém, ela é administrada por um técnico. Vai muito da mão, do conhecimento, do talento, da desenvoltura desse técnico. Se você manda fazer um exame em um laboratório de imagem que o técnico é bom, vai sair uma boa imagem, né, da ecografia, um bom resultado. Mas você não sabe. Por isso que alguns médicos priorizam, falam, ó, faça em tal local. Não é que ele ganha comissão. É porque lá ele confia naquele profissional que trabalha ali. E o dia que ele sair daquele local e for para outro laboratório, é possível que o médico acompanhe ele. Porque é um bom técnico de imagem. Nem sempre é feito por médico, é feito por técnico. Não precisa ser um médico para fazer a imagem. Uhum. Embora tenha também médicos especialistas em imagem, né? Então, quer dizer, mas é um exame que não é tão barato, não é tão acessível, correto? E não pode ser confiável. Não é confiável. Mas é usado. Entendeu? Então, quer dizer, se a OMS, CRM brasileiro e de outros países mais querem resolver o problema, então cria um produto, cria uma imagem aonde dê mais credibilidade, entendeu? Porque existem muitos erros na medicina que é fruto de um mau exame ecográfico. Nossa, parada é bem mais a fundo que nós imaginávamos. Pois é, mas tá aí, porque caiu vamos falar assim, né? No gosto, né? Já virou costume, é um exame antigo, tal, não sei o que, respeitado, não sei o que tal, já consolidou, né? É um mercado forte, né? Eu leigo achava que esse exame, né? Já aquilo ali era o que eu tinha, se tava bom, não tava, como que era. Eu achava que era daquela forma. Não, se o médico pegou, ele pensa uma coisa e vem diferente, ele tem autoridade, o dever, fala assim, ó, repete em outro local. Ele tem a obrigação de fazer isso. Entendeu? Falou, não, então tudo bem, ok. Então vamos repetir o exame em outro local, outro laboratório. Exame de sangue também, pode acontecer também. Na verdade, nenhum exame ele é perfeito, ele é isento de erros, né? Certo? Alguns são mais, outros menos. Correto? Então a ressonância magnética tem também suas falhas também. Não seria diferente. Não seria diferente. Só que é um exame barato. Comparado a tantos outros aí, é de graça, né? O paciente. E o resultado é de imediato, né? Então, a pessoa vem fazer comigo uma consulta, no meu consultório, que 1 hora e meia de consulta, a pessoa tem já ali já o laudo pronto na hora ali, o diagnóstico que vai confirmar aquilo que eu tenho já né, em minha cabeça aqui. Então, depois já vou prescrever então, a medicação, que é fitoterápica, né, a dieta anti-inflamatória para tratar. E o resultado costuma ser 100%. Na verdade, eu vou ser bem sincero, Marcos, mas aí é meio que injustiça perante os outros você, hein? O quê? Por quê? Vamos lá. Você, iridólogo, você finalizando medicina, daqui 3 meses diploma de medicina. O seu conhecimento na área vai ser só você de olhar no rosto da pessoa, olhar dentro da bolita dos olhos da pessoa, a pessoa já vai saber. Você já vai saber o que a pessoa tem, entendeu? Então, ali, na verdade, vai ser algo que você vai chegar assim na frente da pessoa, você vai ficar só olhando ela assim, vai ficar analisando. Isso, Dona Maria. Assim, isso. Ih, seu Zé. Ih, seu Francisco. E assim. Pô, isso que eu acho interessante. Mas tem que ser assim, o Patrick. Se O especializar, ideal, né? é lógico. E outra coisa, o ideal é, por exemplo, está no seu consultório e o paciente está na sala de espera. O ideal é eu levantar, eu vou lá buscar o paciente. Certo? Isso é o ideal. Eu faço assim. Mesmo em posto de saúde. No Paraguai, eu faço as minhas práticas em posto de saúde. Então, eu levanto e vou lá. Senhora, fulano de tal. E veja a pessoa caminhando. Ela caminhando, eu já começo a imaginar, saber o que a pessoa tem já. Antes dela falar qualquer coisa. Porque o caminhar dela, ela levantou da poltrona. A forma que ela levantou, já começa, já abre aqui já a clínica médica começa a funcionar já. Entendeu? Então, pelo peso, estatura dela, idade dela, a forma que ela caminha.
certo? Ela chega, andou poucos passos da sala de espera até o consultório. Chegou ofegante, opa, entendeu? Então, tudo, você tô de olho em tudo. A tensão nervosa, a ansiedade dela. Nossa. Ela sentou, eu cumprimento ela, senta e começa a perguntar. Então, aqui eu vou criando já aqui, certo? Aí depois chega um exame clínico, um exame de imagem totalmente o contrário. Eu falo, opa, eu tô errando ou tá errando aqui? Entendeu? Eu tenho que questionar. Se eu errei, então eu tenho que melhorar. Se eu acertei, eu tenho que trocar o exame. Pegar outro exame de imagem. E assim vai, no caso de imagem, né? Nossa, que interessante. É por isso que eu falo, muitas das vezes, no Brasil, na época que eu tava indo ir ao médico, isso daí há 3 anos atrás, eu acho interessante que o médico só fala assim, Patrick Silva, só gritava assim, ele chegava lá e tava assim, cabeça baixa. Patrick Silva? Sim. Pode sentar. Sentava. O que que você tem? Eu ficava assim, então, doutor, não sei. Se eu soubesse, não tinha vindo, né? Aquela velha brincadeira, né? Eu não sei. Aí, vamos lá. Você tá com dor aqui? Aí começava o clínico. Aí você, não, tá com dor aqui no peito. O coração, começava a palpar tudo. Isso aqui, isso. E colocava esqueci o nome daquele aparelho que o médico coloca assim, pra escutar o coração, os batimentos. Eu esqueci o nome. Sim. Aí colocava assim, tá. Aparentemente é estresse. Aí vou pedir para você tirar como é que fala aquele exame que é do coração? Eletro. O eletro. Pedi pra você, faz um eletro aí. Beleza, ia lá pro eletro. Realmente é o que eu imaginava. É estresse. Ó, pelo que tá aqui, é estresse demais. Você é muito estressado. Você trabalha no quê? Sou motorista de aplicativo. Lida com pessoa? Pô, interessante, que legal. Aí começava assim, como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Tá difícil, né, hoje em dia. Aí começava a falar, né, os passageiros, cada vez mais. Realmente. Aí falou assim, ó, o seu problema é esse daqui, entendeu? Você tem que cuidar disso. Mas o quê? Vai encher, aí começa os remédios. Você começa a tomar os remédios. É necessário? Eu não sou muito de tomar remédio, eu sou um pouco meio da medicina alternativa, como eu aprendi, né? Aprendi da medicina alternativa, que agora é a medicina integrativa, isso. Medicina integrativa. Então, assim, é a forma que eu aprendi. Então, vou utilizar uns remédios mais natural. Certo. Mas se começar a dar crise de ansiedade, não tem problema, eu vou pro químico, entendeu? Mas... E assim vai por diante. Assim, eu não sou anti-médico, entendeu? Eu sou anti-remédio. Eu não gosto de remédio, não curto muito remédio. Eu tomo remédio em último caso. Quando eu vejo que não vai aguentar mais, aí eu tomo remédio. Muita gente reclama, e com razão, do atendimento, especialmente do SUS, né? Do posto de saúde, a UPA, né? Em que o médico chega e, como você falou, né? Patrick Silva, o que tal, e tá só escrevendo já, né? Olha na sua cara, com pressa, o que. Mas o médico, infelizmente, nesses locais, ele é vítima, né? Ele é uma grande vítima. Alguns podem se acomodar e começar a querer só atender assim, né? Aí tá mal. Mas assim, ele é assim, é vítima porque ele tem que entregar produção, né? Ele tem que atender não sei quantas pessoas por dia. Então, ele não pode demorar com o paciente. Se ele começar a atender muito bem o paciente, como o paciente merece, se precisa, correto? Então, perguntar como é que tá, isso, enfim, começar a fazer realmente um atendimento necessário, ele vai gastar muito mais tempo nesse atendimento. E o responsável pelo posto de saúde vai chamar a atenção dele. E se ele insistir, vai mandar embora. Então, ele é o quê? É produção. Entendeu? Então, é como um motoqueiro, um motoboy que entrega delivery. Se o cara for devagarzinho e não sei o que e tal, ele não faz muita entrega e perde o emprego. Agora, se ele furar farol vermelho, passar por cima de calçada e tal, e chamilhão, né? Doidão pela rua, pá. Na rua ele é um louco. Mas lá na empresa e para o cliente que ele recebeu o alimento, seja o que for, ele é um herói. Porque ele fez muito serviço. Então, num serviço público médico, infelizmente, para o paciente, o médico é vilão.
Mas para o sistema, ele é heróico. Ele atendeu não sei quantos pacientes por dia. E o sistema impõe isso para ele. Agora, muitas vezes, o mesmo médico, que é chamado de ruim. O médico foi lá, nem na minha cara olhou, tal. Às vezes, esse mesmo médico, né? Acontece aí, muito, né? Esse mesmo médico, no consultório particular dele, ele é um ótimo médico. Vai lá, chama o paciente lá, pessoalmente, vem acompanhando o paciente. Mas se ele for um cara caprichoso, fala assim, então aqui eu tenho que trabalhar assim para garantir o meu emprego, né? Eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse emprego. Mas lá no meu consultório particular eu vou exercer a medicina da maneira como deve ser exercida. Agora, se é um médico que ele é relaxado, no sentido de se acomoda isso aí, se adapta a isso aí, e ele despreza aquele padrão médico top, aí ele realmente vai em decadência, né? Como profissional. Ele pode atender muita gente no posto de saúde, mas a qualidade do serviço dele só vai ladeira abaixo. Uau, que interessante. É aquela questão, né? Tudo é somente quando você tá na pele para você entender. Pois é. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro. A saúde não é a minha área. Mas já você que tá nessa área, entendeu? Você já entende mais, você já é mais, como eu poderia falar? Mais humano nessa área, né? Porque você entende. Vou citar um exemplo aqui. A pessoa que só vai entender motorista de aplicativo, quem é motorista de aplicativo. Só vai entender quem é médico, quem é médico. Correto. Só vai entender quem é motoboy, quem é motoboy. Lógico. Então é aquela questão, você só vai entender quando você estiver na pele. Lógico. Lá eu vi esses dias pelas redes sociais, né? Lá em Vitória, a cidade que eu nasci, uma empresa de ônibus grande lá, pegou seus motoristas de ônibus coletivo urbano e colocou eles na beira da estrada, da avenida assim, de bicicleta. Correto? E passava outro ônibus assim, tirando tinta deles. Para eles verem o que acontece com o ciclista quando está numa via e ele passava de ônibus arrancando tinta, passando pertinho do ciclista. Entendeu? E isso mudou a cabeça dos motoristas. Porque ele estava acostumado sentado no busão ali, grandão, e falar, esse bicicleta aqui me atrapalhando aqui, e arrancava... Tirava fininho. Fininho, Então a empresa, devido a reclamações, acidentes, então alguém teve essa ideia e colocou eles. Só que eles não estavam pedalando assim, a bicicleta era fixa, numa barra de ferro, onde eles estavam pedalando, mas não saíam do local. Então eles não caíam, não tinha o risco deles caírem e causar um acidente. E vinha outro de ônibus e passava bem pertinho deles. Mas agora imagine você pedalando, onde você pode oscilar de direção um pouquinho, né? Por um buraquinho, por questão de equilíbrio, né? Como é arriscado. Então, você falou é verdade, né? O médico, aquela pessoa está no pronto-socorro, está na urgência, entendeu? Tem que entregar serviço para o chefe, entendeu? Outro problema sério que enfrenta os médicos no serviço público, existe muitos pacientes que chegam estressados, têm seus problemas de saúde, pessoais e tudo mais, e descarrega no médico, né? Então, o médico é agredido, entendeu? Existe muito. Se for escutar, para quem trabalha em posto de saúde, então, de periferia, lugares assim, existe muitos casos feios. Agressão, assim. Vou verificar se eu consigo trazer um médico aqui no podcast para falar sobre isso, rapaz, você vai... Vai ter história, né? Vai ter história. Pegar um cara veterano assim que, entendeu? Que é de posto de saúde, periferia, ele vai contar casos que aconteceu com ele, com o companheiro dele assim, de agressão, sabe, desacato, de grosseria por parte dos pacientes, tá? Então, a pessoa demorou a ser atendida porque tem pouco médico. O cara tá falando ali, rapaz, milagre. Tá sem almoçar, tá sem tomar água, certo? Dando o que ele pode de melhor. Mas aí chega um paciente louco lá e quer sentar o braço nele. Tem muito isso. Misericórdia. Tem. Mas, Marco, foi muito bom o bate-papo. A gente falou um pouquinho sobre a sua história dentro da medicina, né? Da área da saúde. E também falar um pouco sobre a ressonância magnética, né? Que é algo novo, talvez, para quem está nos assistindo, ou talvez algo que as pessoas já conheçam, né? Então, quais são as suas considerações finais para quem está nos assistindo? Eu acho que tudo que venha para somar é bem-vindo. Nós temos que ter mente aberta,
Por isso a medicina integrativa. Integralizar, né? Misturar aquilo que é realmente, de fato, que traz benefícios para o paciente. Correto? Então, eu te dou um conselho. Embora eu exerça e utilize desse recurso, que é a ressonância magnética, mas jamais pode estar em mãos de um falso profissional que não conhece de medicina, não conhece de terapias. Tem que ser usada por aquele que realmente conheça e saiba utilizar esse recurso. É uma máquina que tem um custo barato comparado a outros equipamentos, mas tem que ser bem utilizado. Uma vez que é bem utilizado, então aquele profissional, né, que tem preconceito, ele vai ser obrigado a perder esse preconceito, vai reconhecer que existe coerência. Limitações sempre vão existir no equipamento, né? Mas o ser humano tem que estar coerente com isso aí, tem que estar acima de tudo isso aí. Entendeu? Maravilha. Marcos, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado a você. Foi muito bom aí o bate-papo, entendeu? As histórias experientes, as risadas, né? Sempre tem que ter um pouquinho. E quem sabe aí, assim que você finalizar, vem pro Brasil aí, fazer o Revalida e tiver algumas experiências aí nos postos de saúde, você volte aqui no podcast contar as histórias. Com certeza. Ainda... E aí, pessoal, o Marcos, queria falar com você, qual que é seu Instagram para o pessoal acompanhar você, pessoal que se interessar? Marcos Naturólogo. Marcos Naturólogo. Naturólogo. Beleza, então vamos deixar disponibilizado para quando o pessoal quiser acompanhar também o seu serviço ou quiser fazer uma consulta, você atende no Paraguai, correto? Eu atendo no Paraguai, em Assunção, atendo um Cidade Leste. E tenho muita vontade de conseguir um espaço em Foz, é questão de tempo também, né? Conseguir tempo para isso. Então, quando eu consigo me formar lá, eu consigo atender aqui como naturólogo, não como médico, né? Porque eu não vou ter o CRM brasileiro até revalidar, né? Aí questão de tempo. Mas como tá naturólogo, aí o mercado brasileiro está aberto para mim. Show de bola, muito obrigado então. Também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a RapidoCar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você passageiro que está nos assistindo aí, sabe que aqui em Foz do Iguaçu é complicado para você conseguir um motorista, e cada dia está piorando mais. Então, abaixa o aplicativo da RapidoCar, aqui está aparecendo o QR Code, faz certinho o download hoje, para quando você precisar, como que você vai fazer? Você vai colocar certinho de onde você está, para onde você vai aparecer o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. E acompanha eles lá também na rede social. Vou te meter umas promoções top lá também, beleza? Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, cheiroso, aqui está aparecendo o QR Code do WhatsApp dele, escaneia com o seu telefone e agende a lavagem do seu carro, deixar seu carro sempre limpo e cheiroso. Se você falar aqui pelo podcast Papo da Fronteira, tem um desconto esperando por você, mas isso na primeira lavagem, beleza? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder Park? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem em Las Vegas e Dubai? Aqui em Foz nós temos também. Sabe aqueles carros em cenário cinematográfico? É carro de Hollywood? Aqui em Foz nós temos também. Tudo onde? No Wonder Park Foz. Tem uma novidade também, que é o Lumina. É uma floresta encantada. É algo diferente, que eu não tinha visto ainda no Brasil. Nós temos aqui em Foz, porque é uma novidade. Então, aqui está aparecendo o QR Code da Fabiana. Entre em contato com ela para adquirir o seu ingresso, que ela tem uma parceria top para você, que é motorista de aplicativo, taxista e turismo também. Valeu, tamo junto! Tchau, tchau.